Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Irmãos, hoje em especial nós vamos comentar a respeito do que significa aquela palavra do Senhor Jesus Cristo: Eu vos farei pescadores de homens. Vamos tentar estudar sobre isso? É bom que a gente fique estudando direto, que assim você aprende, eu aprendo e todo mundo fica satisfeito. Obrigado, irmãos. Vamos lá? O que significa? Eu vos farei pescadores de homens. Vamos ver. A expressão pescadores de homens é uma declaração metafórica, logicamente, cujo significado indica aqueles que se ocupam em ganhar almas para o reino de Deus. Essa expressão foi aplicada por Jesus na ocasião da convocação de alguns discípulos, e ele disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está escrito em Mateus 4, versículo 19, e em Marcos, capítulo 1, versículo 17. Ao dizer, eu vos farei pescadores de homens, Jesus estava prometendo treinar aqueles homens para uma tarefa tão honrosa que é somente pela graça de Deus que um homem pode tomar parte dela. Ao invés de pescarem peixes, aqueles discípulos pescariam homens para o reino de Deus. O texto bíblico diz que, imediatamente após o chamado de Jesus, eles deixaram suas redes e animadamente o seguiram. Até eu faria isso. Sem pensar. Nem todos os leitores da Bíblia percebem que os evangelhos registram vários chamados para o discipulado. Na verdade, os comentaristas organizam esses chamados em pelo menos 5 ocasiões diferentes. Mas esses chamados estão estreitamente relacionados. Primeiro, 1 João capítulo 1, versículo 35 ao 51. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. E Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Marca direitinho, depois vocês leem. Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 17. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4. E Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19. E enfim Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16. Pois dá uma olhada. Cada um desses chamados está separado por um breve espaço de tempo, com exceção do segundo chamado, que provavelmente ocorreu pelo menos um ano após o primeiro chamado. E quando Jesus disse: Eu vos farei pescadores de homens, Marcos e Mateus escrevem que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia quando viu os irmãos Simão e André. Os dois homens estavam pescando e anteriormente já tinham tido um primeiro encontro com Jesus. Está escrito em João, capítulo 1, do versículo 35 ao 51. Mas os dois ainda não tinham se tornado discípulos em tempo integral. Eles continuavam exercendo a profissão de pescadores. Então, foi nesse contexto que, muito apropriadamente, Jesus convocou os dois irmãos a segui-los, pois eles passariam a ser pescadores de homens. A Bíblia diz que, tão logo os dois irmãos deixaram suas redes e seguiram a Jesus Cristo. Foi nessa mesma ocasião que Tiago e João também receberam o mesmo chamado de Jesus e deixaram seus afazeres para segui-lo. Pouco tempo depois, embora não saibamos quanto tempo, ocorreu o terceiro chamado ao discipulado, em Lucas capítulo 5, versículo 11. Então, apesar de o Evangelho de Lucas também registrar uma ordem semelhante a vos farei pescadores de homem, não se trata da mesma ocasião registrada por Mateus e Marcos. Em Lucas, parece que Jesus direcionou apenas ao apóstolo Pedro a declaração figurada sobre ele ser um pescador de homens. Ele disse: Não temais, de agora em diante serás pescadores de homens. Está escrito em Lucas, capítulo 5, versículo 10. Mas apesar de serem muito parecidas, as duas declarações diferentes entre si de uma forma muito interessante. Na primeira delas, quando Jesus diz: Vos farei pescadores de homens, a ênfase está no processo e no esforço, isto é, eles seriam feitos pescadores de homens. Já na segunda declaração,
quando Jesus diz literalmente a Pedro: você pescará homens, uma afirmação. A ênfase está no êxito e no resultado, isto é, ele certamente seria um pescador de homens e teria sucesso nessa tarefa. As características dos pescadores de homens. Os discípulos de Jesus chamou para serem pescadores de homens. Não eram pessoas perfeitas. Os discípulos que Jesus chamou para serem, não eram pessoas perfeitas. Usando como exemplo Pedro, André, Tiago e João. O texto bíblico mostra que eles tinham muitas debilidades. Diz que os registros dos evangelhos relatam que eles tinham carência de discernimento espiritual. Está escrito em Mateus, bastante livro aqui. Capítulo 13, 6, capítulo 15, 33, capítulo 16, versículo 7, 12, 22, 23, e 17, 10, 13, e o 19, 10, 30 e o 24, versículo 3. De profunda simpatia e de humildade e de um espírito de perdão e de um perseverante espírito de oração e de uma sólida coragem. Mas tudo isso torna ainda mais extraordinário o fato de Jesus ter tomado indivíduos tão comuns que eram simples pescadores iletrados da Galiléia e tê-los transformado em pescadores de homens. Aqueles homens falhos se tornaram instrumento para a salvação de muitos. Também devemos ser pescadores de homens? Em essência, a promessa de Jesus que Jesus fez aos seus discípulos também se estende a todos os seus seguidores genuínos, independentemente da época. Através do ministério de cada um daqueles primeiros pescadores de homens, o Evangelho avançou pelo mundo. Agora, cabe a nós continuar a honrosa tarefa de anunciar as boas novas da salvação em Cristo a todos os povos, tribos, línguas e nações. O estudioso observa que, ao prometer, vos farei pescador de homens, Jesus aprova o testemunho do Antigo Testamento que aponta para a bem-aventurança daqueles que trabalham em prol da obra de Deus. O escritor de Provérbios, que era Salomão, né? Salomão é sábio, diz que o que ganha almas é sábio. O profeta Daniel escreve que aos que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça resplandecerão como a estrela sempre e eternamente. Diante desta realidade, podemos entender que a declaração do apóstolo Paulo, ao dizer: fiz de tudo para com todos, a fim de que, de um modo ou de outro, eu possa salvar alguns. Está escrito a 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Como cristãos verdadeiros, devemos aproveitar todas as oportunidades que temos de lançar a rede do Evangelho e se apropriar da maravilhosa promessa e da honrosa tarefa de sermos também pescadores de homens. Amém, irmãos? Isso é uma tarefa maravilhosa. Imagina só, quando você chegar no céu e ter aquelas pessoas que, através da sua vida, foram salvas. Imagine, irmão, que glória, que honra que você vai ter quando chegar no céu e ver aquelas pessoas todas lá, que através do seu esforço de ganhar almas para o reino de Deus, de salvar aquelas pessoas, você conseguiu. Você vai ter um grande galardão. A sua recompensa será enorme e Deus vai ver o seu esforço. Em nome de Jesus. Então, que Deus permita que todos nós sejamos pescadores de homens, salvadores de almas, e vamos lotar o reino dos céus. Em nome de Jesus. Lá vai ser repleto de pessoas, de almas, de vidas salvas pelo Evangelho e por mim e por você. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, até o fim da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, irmãos. Fiquem com Deus e pensem nisso. Tchau, tchau.